Mas hoje nós vamos conversar sobre essa realidade da ressurreição, ok? Eu quero compartilhar com você um pouquinho a respeito disso. Nós começamos o nosso encontro lendo o texto de Marcos, capítulo 16, e afirmando que a ressurreição é uma realidade, ela é uma realidade inclusive histórica. Muitos historiadores, muitas pessoas que combatem o cristianismo de todas as maneiras já tentaram argumentar de forma lógica contra a realidade da ressurreição, mas essa suposta lógica toda apresentada, ela sempre se depara com alguma realidade, com alguma questão que demonstra a sua falácia e que enfatiza e que comprova a realidade histórica da ressurreição de Jesus, ok? Mas eu não quero falar com você essa manhã a respeito de provas arqueológicas ou provas científicas ou provas filosóficas a respeito da ressurreição de Jesus, ok? O que eu quero conversar com você essa manhã sobre algumas das realidades, sobre algumas das realidades referentes à ressurreição de Jesus. O que essa ressurreição de fato significa para a vida da gente, o que ela de fato produziu e o que ela de fato tem produzido na nossa história. Ao longo de toda essa semana, eu estive compartilhando através dos nossos recursos midiáticos, nas redes sociais, no WhatsApp e tudo mais, a cada dia uma reflexão referente à semana chamada de Semana Santa, a Semana da Paixão de Cristo. Tentando caminhar então com vocês, observando como essa última semana da vida de Jesus, ela se desdobrou. E tudo isso culmina, de fato, nos evangelhos, nessa perspectiva de que Jesus, ele está vivo. Jesus, o final dos evangelhos mostra-nos que Jesus, ele retorna à sua glória, vivo, ok? Como um ser humano vivo. Deixe-me tentar explicar um pouco essa parte para nós, para vocês, ok? Essa talvez seja uma das partes mais complexas da questão da fé cristã, da compreensão da fé cristã. Mesmo para cristãos, eu acho que muitas vezes nós não compreendemos muito bem essa dimensão do que Jesus Cristo realizou quando nós falamos que ele ressuscitou, ok? O que eu e você precisamos compreender nessa perspectiva é que quando nós falamos dessa pessoa, Jesus, e que a quem nós chamamos de Cristo, Jesus Cristo, ok? Cristo, na verdade, não é sobrenome de Jesus, ele é um título que Jesus tem. A palavra Cristo significa Messias, que significa ungido, que tem a ver com um conceito teológico. Deus iria ungir um ser humano com a presença plena do seu Espírito, e através desse ser humano, então, ele iria colocar ordem em todo o caos que foi estabelecido pela rebelião humana contra o governo amoroso de Deus. Isso vem sendo anunciado ao longo do Antigo Testamento pelos profetas, e então todos têm a expectativa com relação à chegada desse Messias, desse ungido, desse ser humano que vai ser ungido plenamente com a presença de Deus nele. E aí, as Escrituras nos dizem que quando chegou a plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo era propício para que as profecias referentes ao Messias, esse homem ungido do Antigo Testamento, se cumprisse literalmente, concretamente, então o Messias surgiu, então a encarnação aconteceu. E esse é o ponto que nós precisamos compreender. O que é um mistério, ok, no Antigo Testamento e que fica revelado para a gente no Novo Testamento, só para a gente entender, o Antigo Testamento é a parte da Bíblia que se refere a tudo aquilo que iria acontecer na vida do Messias, ok? E o Novo Testamento é a partir da vida do Messias, de todo o desdobramento que vem como consequência da sua vida.
Então, o que o Antigo Testamento não deixa claro para a gente, mas que é evidenciado pelo Novo Testamento, é que esse homem que seria ungido plenamente pelo Espírito de Deus, sendo um ser humano, era também, na verdade, e é também, na verdade, o próprio Deus. Isso faz com que a gente entre num conceito teológico que é bastante confuso, talvez é o conceito mais confuso que a gente tem nas Escrituras, mas o fato de ser confuso não significa que não seja real, não seja verdadeiro, que é o conceito da Trindade. Okay? O conceito da Trindade mostra para a gente que o cristianismo, o Deus que se revela através das Escrituras Sagradas, ele é um Deus, mas ele existe, ou numa expressão mais teológica, ele subsiste em três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele é assim, ele sempre foi assim. Então, quando nós falamos de Deus dentro do cristianismo, nós não estamos falando de um indivíduo, nós estamos falando de uma comunidade, ok? Relacional. Não um indivíduo, uma comunidade. O que difere um indivíduo de uma comunidade é que o indivíduo ele é a partir de si mesmo. E uma comunidade, ela é formada a partir do outro, ok? Então essa é a diferença entre pessoa e indivíduo. A Bíblia não reconhece o indivíduo, a Bíblia reconhece pessoas. Certo? Esse conceito do indivíduo, quem traz à tona isso é Freud. Então isso não tem nada a ver com a perspectiva que as Escrituras nos apresentam a respeito do ser humano. Mas serve para aplicar aquilo que a queda produziu. O que a queda produziu foi um desfragmentar da comunidade, ok? De uma vida em função do outro. E isso então gerou, a partir da queda, o indivíduo. Nós, como seres humanos, então, vivemos a partir da queda de forma individualizada, uns dos outros, e também de Deus. Mas Deus, ele é essa comunidade de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, ok? E é sempre em função do outro, ok? O Deus Pai, ele é o Deus Pai porque tem o Deus Filho. Tá? E o Deus Filho é o Deus Filho porque tem o Deus Pai. Certo? Então eles são o que eles são, a identidade deles existe a partir da identidade do outro. Se não houvesse o Pai, não haveria o Filho. Não tem sentido. Deus Filho. Filho de quem? Então você tem que ter o Deus Pai. Ok? Agora o Deus Pai, Pai de quem? Então você tem que ter o Deus Filho. Tá certo? E o Deus Espírito Santo, que é essa expressão do próprio Pai e do próprio Filho. Então, o que a gente precisa entender é que isso que nós chamamos de Filho, né, ou esse que nós chamamos de Jesus Cristo, ele é, de acordo com as Escrituras, Deus, ok? Ele é Deus. E ele não é um ser humano antes da sua encarnação. O Pai é o Espírito, a palavra, que é a maneira, na verdade, que o Antigo Testamento se refere à segunda pessoa da Trindade, ou o verbo é um espírito, e o Espírito Santo é espírito. Então, a palavra, João capítulo 1, nos é dito que a palavra se fez carne. Então, uma das pessoas de Deus, ela toma uma forma humana, e ela passa a existir como um ser humano. E o Novo Testamento é que vai revelar isso para a gente. O Novo Testamento é que vai fazer a ligação mais clara, não que já não estivesse lá no Antigo Testamento essas realidades, elas estavam, ok? Mas elas não eram compreendidas, mas o Novo Testamento vai deixar absolutamente claro para a gente esse fato, de que aquele ser humano, o Messias, aquele homem ungido plenamente pelo Espírito Santo de Deus, é também o próprio Deus que se faz um ser humano. Então, na pessoa de Jesus Cristo, nós temos alguém que é 100% Deus e alguém que é 100% homem. Essa é a realidade que as Escrituras nos apresentam de Jesus. Ok? Jesus não é um homem bom apenas. Ele é um homem bom, mas ele é mais do que um homem bom. Ele é, em sua essência, na sua natureza, a própria pessoa de Deus, em forma humana. Agora, essa própria pessoa de Deus em forma humana, para se fazer um ser humano, ele de fato abriu mão de todos os atributos que ele tem, de todas as características que lhe são de direito, ok? Como
parte de Deus, como aquele que faz parte de Deus. E ele se faz então um ser humano exatamente como eu e como você somos. Então, se você tentar acompanhar comigo o que eu estou tentando te mostrar, antes da encarnação de Jesus, desse ser humano, que passa a existir historicamente, ele recebe um nome histórico, Jesus, tá certo? Filho de Maria, gerado em Maria, filho de José, embora José não fosse o pai terreno, né, dele, ok? Ele era uma espécie de pai adotivo, né? Porque o poder do Espírito de Deus é que gera Jesus no ventre de Maria. Esse ser humano, Jesus, enquanto ser humano, ele não existia antes. Mas ele existia enquanto palavra, enquanto verbo, enquanto Deus. Ele sempre existiu. Mas ele não sempre existiu em forma humana. Mas esse Deus que sempre existiu, agora, quando a gente fala ele se encarna, ele toma uma forma humana. Ele passa a existir agora como um ser humano. Ele é formado, como a Liz foi formada dentro do ventre da Marina, Jesus foi formado dentro do ventre de Maria. O que dá início a essa formação de Jesus é o poder sobrenatural de Deus operando em Maria, no óvulo lá de Maria. E aí então nós chamamos isso de encarnação. Ok? A Liz não se encarnou, a Liz nasceu. Ok? Ela foi concebida, gerada. Jesus, a gente diz que ele nasceu, a gente diz que ele foi concebido, mas a expressão que a gente usa para isso é encarnação. Ele se encarnou. Por quê? Ele já existia como Deus. E ele tomou agora forma humana. E agora ele nasce e ele passa a existir como um ser humano, como eu e como você. A única diferença, enquanto ser humano, de Jesus em relação a mim, em relação a você, é que ele vive na mesma condição dos primeiros seres humanos criados por Deus, sem pecado. Quando Deus nos criou como seres humanos, ele nos criou sem pecado. Nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança, nós somos criados com a condição de respondermos livremente ao seu amor, ou não. E nós escolhemos não responder ao seu amor. E isso gerou, então, o que na teologia nós chamamos de queda. A queda tem a ver com toda a desconexão que existe entre nós e Deus, entre nós e o próximo, entre nós e a criação. Toda a desconexão, toda a maldade, toda a deformidade que a gente conhece, seja física, seja intelectual, seja emocional, seja espiritual, é fruto disso que a Bíblia chama de queda. Então, para arrumar isso, para consertar isso, Deus precisava de um ser humano que fizesse uma escolha contrária àquela que nós seres humanos fizemos lá. Um ser humano que vivesse, que dissesse assim: eu vou escolher responder continuamente, ininterruptamente, ao governo amoroso de Deus sobre a minha vida. E aí, esse ser humano passaria então a ser a alternativa, a ser aquele que poderia representar em obediência todos os demais seres humanos que desobedeceram a Deus. Então nós teríamos uma escolha. Agora nós temos um ser humano, nós temos uma humanidade, eu vou usar agora a expressão humanidade, ok? Agora nós temos uma humanidade que está rebelada contra Deus, mas nós temos uma outra humanidade, em Jesus, que vive em obediência a Deus. E o que essa outra humanidade faz é pegar a sua vida justa, perfeita, correta, que só ele viveu, e oferecer em substituição, em pagamento, no lugar da rebelião, da desconexão, da rebeldia, do pecado, de toda uma raça. E é por isso que Jesus morre naquela cruz.
A morte de Jesus na cruz, ela não é uma morte como qualquer outra morte. Todo mundo morre. Ele era um ser humano, então ele ia morrer também. Não, ele não ia morrer, porque as Escrituras nos dizem que nós morremos por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. É por isso que nós morremos. Então, se esse ser humano, Jesus, ele não tinha pecado, ele não tinha nenhuma expressão de rebelião, de rebeldia contra Deus, ele jamais poderia morrer. Assim como qualquer outro ser humano que não tivesse isso, poderia morrer. A morte não teria direito sobre ele. Mas ele morre. Por que ele morre? Ele morre porque ele se apresenta assumindo a nossa rebelião diante de Deus. Ele diz, olha, a rebelião da humanidade eu tomo sobre mim. Eu sou a outra humanidade que viveu exatamente do jeito que o Senhor queria. Mas agora eu pego a rebelião deles e tomo sobre mim. Coloque a carga do juízo do Senhor sobre a minha vida, para evitar que essa carga venha sobre eles. E é isso que acontece naquela cruz. Talvez a gente diga assim, mas por que Deus tem que fazer isso? Deus tem que fazer isso porque Deus é um Deus justo, e Ele é um Deus santo. E nós sabemos disso. Todo ser humano sabe que justiça precisa ser satisfeita. Até os ateus, até pessoas que dizem assim, não, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, sabe e tem lá no fundo a expectativa de que a justiça seja satisfeita. Quando nós encontramos alguma situação onde algo é feito e o que precisaria responder aquele algo fosse justiça, e aquilo não é respondido com justiça, nós ficamos indignados. A gente diz assim, mas como? Como é que isso aí foi deixar um negócio desse acontecer? A gente fica indignado lá com o caso, né, da Petrobras. A gente fica indignado com um monte de coisa, mas como? Porque lá no fundo a gente sabe que justiça precisa ser satisfeita. E se nós olhamos para uma determinada pessoa e nós achamos aquela pessoa uma pessoa correta, uma pessoa boa e tudo mais, e ela tem o poder nela de executar a justiça, e ela não executa, a gente diz assim, isso está errado. Então o que eu e você precisamos compreender é que o Deus que a Bíblia nos revela é um Deus assim, Ele é um Deus justo. Então Ele não podia simplesmente ignorar uma rebelião contra a realidade do seu governo amoroso. Ele não poderia simplesmente fingir que está tudo certo. Ele não pode simplesmente deixar que cada um viva da maneira que bem entender, sem lidar com as consequências disso. Por uma razão muito simples, Ele é justo. Só que Ele também é amoroso. E é aí que entra a encarnação. A encarnação de Jesus, a sua morte, é a forma que Deus acha de fazer com que Ele não precise abrir mão da sua justiça, mas de poder estender a nós o seu amor. Então Ele pega a sua justiça e Ele lança sobre a vida de um homem justo, de alguém que não merecia receber aquela punição. Mas por que Ele recebe? Ele recebe porque através do ato dele, através de um justo receber o juízo por injustos, Ele pode então pegar a sua justiça e estender a gente injusta, que se arrepende de ser injusto, mas que não consegue deixar de ser injusto. Então a justiça de Jesus é estendida a mim, a você ou a qualquer ser humano que diga assim, eu me arrependo de ser injusto, de ter uma vida de rebelião contra Deus, embora eu não consiga deixar de ter essa vida. E aí a vida justa de Jesus é aplicada a mim e a você. Mas o que é que prova que Jesus realmente tem uma vida justa? O que prova que Jesus realmente tem uma vida justa é a ressurreição. Eu e você precisamos compreender isso. Por que Jesus ressuscita? Jesus ele ressuscita não é porque Ele é Deus. Na verdade, como Deus, Ele não podia nem morrer.
Não é verdade? Como é que você vai matar Deus? Ele é o autor da vida. Para ele morrer, ele tem que se encarnar e tem que esvaziar-se da fonte de vida que ele é, né? Que está nele, e se limitar a uma fonte mortal, para que então ele possa morrer. E mesmo assim, vai morrer porque está assumindo a rebelião de outros. Porque se não assumisse, ele continuaria ligado à fonte de vida que é Deus. E aí ele não poderia morrer. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele não está ressuscitando só porque ele é Deus, ele está ressuscitando porque ele é um ser humano perfeito. A ressurreição é Deus olhando para a humanidade de Jesus e ele dizendo assim, foi suficiente. Aquilo que ele fez, deu certo. Em favor da humanidade. Tanto deu certo que a morte não tem como segurá-lo. Eu não sei se você já fez essa conta, mas essa conta não fecha, não é verdade? Já tentaram fazer a conta dos 3 dias? A gente diz assim, não, Jesus morreu e ele ressuscitou no 3º dia. Aí a gente fala assim, mas peraí, essa conta não bate. Como é que é esse negócio de morrer e ressuscitou no 3º dia? Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Não é? Como é que é 3 dias? É porque a gente está pensando em 3 dias de 24 horas. E a Bíblia fala de dias não em relação a tempo, mas de referência. Ok? Então, de fato, qual foi o primeiro dia? O primeiro dia foi a própria sexta-feira. Jesus foi sepultado antes do início do sabá. Então ele desceu à sepultura na sexta-feira. Não importa quantas horas ele ficou na sepultura na sexta-feira. Ele desceu na sexta-feira. Isso é um dia para Deus. Isso é um dia. E aí ele passa o sábado na sepultura, o sabá. E ele ressuscita no domingo, muito cedo. Porque nós lemos o texto de Marcos que diz que antes do sol raiar, as mulheres foram para o túmulo de Jesus para poder visitá-lo e poder fazer as práticas judaicas, né, que era perfumar, né, o defunto e tudo mais. Só que elas chegaram lá, Jesus já estava vivo de novo, não encontraram ninguém. Então, mas quando isso aconteceu? No domingo, na madrugada de domingo, mas domingo, e esse é o 3º dia. Então as escrituras não falam de 3 dias para nós, dizendo que Jesus ficou 3 dias de 24 horas dentro do túmulo. Ela fala de 3 dias para nós como referência. Ele morreu na sexta, foi sepultado na sexta, ficou sábado, ressuscitou no domingo. 3 dias. 3 dias. E ele nem podia ficar mais que isso. Sabe por quê? Porque ele não tem pecado. E a morte não pode segurar quem não tem pecado. Então o tempo dele na sepultura é apenas um tempo suficiente para que fique atestado que ele realmente morreu, para que fique evidente para todos aqueles que esperavam pelo Messias, por aquele que vinha corrigir todas as coisas, que ele veio, e então ele levanta, vencendo a morte. Ao 3º dia, na madrugada, na verdade, de domingo, na madrugada do 3º dia, ele se levanta do túmulo. A primeira realidade que o Evangelho apresenta para a gente, eu quero ver isso com você em 1 Coríntios 15, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir lá em 1 Coríntios capítulo 15. A primeira realidade que a ressurreição de Jesus apresenta para a gente, é que ela é o ápice do Evangelho. A ressurreição é o ápice do Evangelho, da boa notícia, do plano que Deus estabeleceu nele antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2, ele diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão.
A palavra evangelho significa boa notícia. O apóstolo Paulo vem aqui escrevendo à igreja de Corinto, mas também a nós, a igreja ao longo dos séculos, que nós precisamos manter vivos na nossa mente a boa notícia, o evangelho. O evangelho. A nossa vida precisa permanecer firme no evangelho, firmadas no evangelho, nessa boa notícia. Ele diz que por meio deste evangelho que ele pregou, é que nós somos salvos. E que se nós afirmamos que nós cremos nesse evangelho, mas depois ao longo da nossa jornada, nós começamos a procurar soluções para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa caminhada, em outras realidades, então nós estamos crendo em vão nesse evangelho. Ou seja, aquilo que todo o meu passado de fé nesse evangelho não tem resultado nenhum em relação ao meu futuro. Por quê? Porque eu dependia da realidade desse evangelho, mas agora eu estou achando que eu preciso fazer mais alguma coisa para Deus poder ser favorável para comigo. E Paulo está dizendo, olha, não abram mão disso, não abram mão desse evangelho, permaneçam nele firmemente, apegue-se firmemente à palavra que lhes preguei, para que a fé de vocês não seja uma fé em vão. Mas aí vem a pergunta, que boa notícia é essa? Que evangelho é esse? E aí ele nos descreve esse evangelho nos versículos 3 a 5. Ele diz assim, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Então veja que isso que Paulo vai falar não é nenhuma novidade. Ele está dizendo, o evangelho que eu transmiti para vocês é aquele que eu recebi. Ou seja, essa é a boa notícia que vem sendo anunciada por Deus ao longo da história. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. E aí ele vai dizer que ele ainda aparece depois para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. E que mais tarde ele aparece para ele. Essas aparições são uma forma de do apóstolo Paulo demonstrar, olha, é real. A ressurreição é uma realidade. Jesus não ressuscitou em tese. A ressurreição não é a ressurreição do Cristo da fé. Jesus ressuscita pela fé no meu coração. Não, ele ressuscitou de verdade. Ele está vivo. E quando ele diz que Cristo ressuscitou, ele está falando de um ser humano. Ok? Quem está vivo é aquele homem que viveu 2000 anos atrás, na Galileia. É aquele homem que comeu com aqueles 12 discípulos a última Páscoa. É aquele homem que tocou em cegos, curou leprosos, foi tocado por mulheres. É aquele homem que transformou água em vinho. É aquele homem que chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele está vivo, como um ser humano, vivo, como você e como eu. Na verdade, mais vivo do que você e do que eu. Ok? Mais vivo. Não é o espírito dele que está vivo. É ele. Carne, osso, espírito, alma. O ser integral de Jesus está vivo. Paulo diz, ele apareceu. As pessoas o viram. E quando nós lemos os evangelhos, nós temos textos que nos dizem que os apóstolos tocaram nele. Que ele comeu junto com eles. Tem um desenho que passa na televisão, não sei se você já viu, chamado Gasparzinho. Alguém aqui já viu o Gasparzinho? Que é muito engraçado, porque os fantasmas comem, mas quando eles comem, a comida deles cai tudo para o chão. Aí quando termina o jantar deles, a comida está tudo no chão. Não, Jesus comeu. E houve um processo metabólico de digestão. Ok? Daquilo que Jesus comeu quando ele estava ressuscitado, quando ele ressuscitou. Então o que eu e você precisamos compreender é que o evangelho, o ápice do evangelho é essa realidade, essa verdade de que Jesus vive. Ele está vivo. A morte não segurou o corpo de Jesus naquele túmulo. E ele não ressuscitou para morrer de novo. É diferente da ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro e Lázaro morreu outra vez.
Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim e ele morreu de novo. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e ela morreu outra vez. Pedro ressuscitou Dorcas e ela morreu de novo. Paulo ressuscitou o Eutico e ele morreu outra vez. E qualquer outro ser humano que tenha sido ressuscitado ao longo dessa nossa história, morreu de novo. Mas Jesus ressuscitou e continua vivo. Ele continua vivo. O Evangelho nos fala a respeito dessa realidade. Ele está vivo. Quando as Escrituras nos dizem que Jesus foi assunto aos céus, que os discípulos viram ele subindo, e até desaparecer no meio das nuvens, aquele corpo que está subindo, é um corpo humano. Não é mais um corpo humano limitado pela realidade da queda, como o meu e como o seu. Mas é um corpo humano. Quem está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, não é mais somente a palavra, o verbo, que já estava lá antes. Agora é o ser humano Jesus. Há um homem assentado do lado da Trindade. Por isso que Paulo diz assim: só há um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. Então ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Ele é 100% divino, mas ele é 100% humano ao mesmo tempo. Uma humanidade o retorno de Jesus acontecer. Então, a primeira realidade da ressurreição afirma isso para mim e para você. Ela é o ápice do Evangelho. O ápice da boa notícia é que, assim como Jesus está vivo, todo aquele que crê nele, um dia também voltará à vida. Se você crer nele, a morte não precisa mais trazer medo ao seu coração. Se eu creio nele, a morte não precisa mais me aterrorizar. Porque quando eu for ao encontro dela, e ela olhar para mim, ela vai gritar de desespero, dizendo: ele é Jesus. Eu não posso mantê-lo no túmulo. Eu vou poder segurá-lo aqui por um tempo, mas a vida de Jesus está nele, e por isso eu vou ter que devolvê-lo à vida. Isso é Evangelho, isso é boa notícia, o ápice da boa notícia. Mas a segunda realidade da ressurreição é que ela é a resposta definitiva de Deus para a queda. O apóstolo Paulo, nos versículos 15, 20 a 21, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Essa é a boa notícia aplicada a mim e a você. Essa boa notícia, esse ápice do Evangelho que diz que Jesus ressuscitou, que diz que Jesus está vivo, é a boa notícia de que aquilo que ele fez naquela cruz, através da sua vida perfeita, da sua morte, atestado pela sua ressurreição, pode ser experimentado e deve ser experimentado por mim e por você. A resposta definitiva de Deus para a queda, para a rebelião, é a ressurreição. Veja, Paulo diz assim: por meio de um único homem, ele está se referindo à humanidade, a primeira humanidade de Adão, entrou a morte. Assim a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem. Sabe por que nós podemos ter a plena convicção de que nós não vamos ficar confinados à realidade da morte?
se nós aceitamos aquilo que Deus fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Paulo diz que Ele é o primeiro dessa nova ordem, que vai ser experimentada pela humanidade. Nos versículos 22 a 25, ele diz assim: pois da mesma forma como em Adão, todos morrem, em Cristo, todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Numa outra tradução da Bíblia diz assim: Cristo, o primogênito dentre os mortos. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. A ressurreição de Jesus é o prenúncio de uma nova ordem. A ressurreição de Jesus é o anúncio de Deus que aquilo que foi produzido pela queda foi definitivamente resolvido. É só uma questão de tempo. Assim como Jesus teve que experimentar a realidade da morte por 3 dias, ficar no túmulo, né? Por 3 dias, passar um tempo com essa experiência da morte, mas a morte não poderia detê-lo, teve que trazê-lo de volta à vida. Aqueles que confiam no que Jesus Cristo fez por eles, aqueles que entregam o seu coração, a sua vida, a sua confiança ao que Deus realizou por intermédio de Jesus Cristo em nosso favor, também não vão poder ficar detidos em um túmulo. É uma questão de tempo. Quanto tempo vai ser o seu sabá? O meu sabá? O sabá do meu pai que já partiu? Da pessoa que você ama que já partiu? Eu não sei te dizer. Mas o que eu posso te dizer é que ele vai terminar. Aleluia. Ele vai terminar. Vai chegar um dia em que as pedras dos túmulos serão removidas, e todo aquele que partiu, como diz o apóstolo Paulo, aqueles que lhe pertencem, todos aqueles que partiram confiando a sua vida, aquilo que Jesus Cristo fez por eles, através da sua morte, vão voltar a viver, assim como Jesus está vivo. E nós vamos experimentar uma realidade, então, eterna de vida, em um novo contexto. Por quê? Porque a ressurreição é uma resposta não apenas à realidade da morte física, ela é uma resposta a tudo aquilo que a queda produziu. Então a ressurreição de Jesus é o prenúncio de uma nova ordem que Deus está estabelecendo, que Deus está construindo, e que um dia Ele vai trazer definitivamente à tona. É o que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala assim: então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Agora nós estamos numa fase em que Jesus Cristo está, pelo poder que lhe pertence, destruindo tudo aquilo que se opõe ao governo amoroso do Pai. E vai chegar um momento onde todas essas realidades terão sido subjugadas. Então Ele vai entregar o reino de volta ao Pai. E aí uma nova realidade vai começar. Então virá o fim. O fim de quê? O fim dessa era má. O fim dessa era marcada pela queda. E uma nova realidade de vida vai começar a ser experimentada por cada um de nós. E a grande boa notícia é que essa realidade de vida nada mais é do que o plano original de Deus, de um mundo bom e perfeito que nos é anunciado lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E que nos é revelado em Apocalipse 21 e 22. A queda, a rebelião, com todas as suas consequências, desde o dia da ressurreição de Jesus, tem os seus dias contados. Estamos numa contagem regressiva, e o fim vai chegar.
E Ele será maravilhoso, porque Ele trará ordem de novo à criação de Deus. Mas uma terceira realidade que eu quero destacar para você sobre a ressurreição de Jesus é que a ressurreição é a motivação suprema, portanto, para a missão. Olha o que o apóstolo Paulo fala nessa parte do texto de 1 Coríntios 15. Se não há ressurreição, porque alguns estão dizendo, não, esse negócio de ressurreição não é bem assim, a ressurreição é espiritual, né? A gente ressuscita espiritualmente, né? Então, Jesus ressuscita no nosso coração, não há ressurreição de verdade, né? E tal. E aí ele diz assim, se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Deixa-me começar pelo início. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Primeiro, Paulo está usando aqui um argumento da cultura de Corinto. Algumas pessoas em Corinto acreditavam que se uma pessoa morresse, então, não cristãos, pessoas da cultura pagã de Corinto, que adoravam os deuses romanos e tudo mais, se as pessoas se batizassem por elas, então os deuses poderiam ser favoráveis para com aquela pessoa e poderiam dar uma segunda oportunidade a ela. Isso não é um ensino cristão, mas Paulo está se valendo de uma mentalidade da cultura presente, dizendo assim, olha, até entre vocês, até naquilo que é da cultura de vocês, as pessoas acreditam que existe a possibilidade da realidade da ressurreição, porque se eles não acreditassem assim, então para que é que eles ficariam se batizando pelos mortos? Então, a lógica de Paulo é o seguinte, se dentro da cultura pagã de vocês, que não tinha a realidade da ressurreição presente na vida de alguém, as pessoas acreditavam nisso, por que agora, onde há evidência da ressurreição de alguém, vocês não acreditam nisso? Como vocês podem não acreditar nisso? Então ele usa um argumento da cultura para argumentar em favor da realidade da ressurreição. Mas o que é mais importante do texto é o que ele vai argumentar agora. Ele diz assim, também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias nós enfrentamos a morte. Todos os dias, irmãos. E eu digo isso pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus. Se foi por meras razões humanas que enfrentei feras em Éfeso, então para que eu fiz isso? Eu não tenho em vão. O que eu ganhei com isso? Que risco mais tolo. Se os mortos não ressuscitam, então a nossa vida deveria ser, na verdade, carcundinha. Aproveite o dia. Vive hoje, pega aquilo que dá para pegar hoje, porque se você morrer, meu amigo, acabou. Mas o que Paulo está dizendo é justamente o contrário. Ele está dizendo, olha, eu enfrento perigos todos os dias, porque eu tenho a convicção de que a morte não pode me deter. Se eu morrer, eu vou ser ressuscitado, e a minha vida vai continuar. Eu enfrentei feras em Éfeso, porque eu tinha convicção de que se eu morresse, Jesus me levantaria dos mortos. Agora, se isso não é assim, então eu perdi meu tempo. Para que eu fui enfrentar a fera? Ela doido, sabe? Que nem mais ou menos aquela história de você se envolver com uma situação, achando que aquilo ali é uma pegadinha, uma piada, mas quando você descobre é verdade, aí você desmaia, né? Você enfrenta lá o perigo e tudo mais, achando que é uma anedota, né? Uma peça que estão te pegando, né? Mas aí, não, mas é de verdade mesmo. Aí o seu coração chega na boca, né? Não, se eu soubesse que era de verdade, eu não tinha feito. Então Paulo está falando, se não há ressurreição, então eu enfrentei feras à toa, podia ter morrido, rapaz, ô louco, e aí a coisa ia acabar. Mas eu não, eu enfrentei as feras, porque eu tinha consciência de que a morte poderia chegar, mas ela não poderia me deter. Então, a maior motivação para a missão é a consciência que a gente tem de que nossa vida não termina quando ela se perde em missão. Não é uma perda de tempo a gente se dedicar ao reino de Deus. Estou perdendo a minha vida, não está.
Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por que o nosso trabalho no Senhor não será inútil? Você tem que ler isso dentro do contexto de 1 Coríntios 15. Porque ainda que a gente morra, a morte não pode nos segurar. Nós seremos ressuscitados. E nós vamos ter uma eternidade toda para usufruir da vida plena que nos é oferecida em Cristo Jesus. Por isso hoje, eu não preciso ficar com medo. Eu não preciso dizer, não, mas eu estou me cansando muito. Testemunhando, proclamando o Evangelho. Não, mas falar de Jesus e compartilhar o Evangelho com pessoas, hoje em dia é muito perigoso. Eu posso morrer. O que tem? A morte não pode me deter. A morte não pode me deter. Ela não pode nos segurar. Ah, mas eu estou me desgastando demais. Estou ficando muito cansado. Tem a andar toda para descansar. Tem a andar toda para você usufruir. Então, o maior estímulo para a missão é eu saber. Eu gosto de uma frase de George Whitefield, que foi um avalista, na mesma época de John Wesley. Ele diz assim: enquanto Deus tiver um propósito e uma missão para que eu a realize, eu sou um imortal. Nada pode te impedir. Nada pode parar. Nada pode nos segurar. E quando a morte vier, como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, por causa da convicção da ressurreição, nós vamos poder olhar nos olhos dela e vamos poder dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a vitória da morte, o aguilhão da morte, o poder da morte, foi resolvido na cruz. E a prova disso é que é domingo de Páscoa, e o túmulo está vazio. Aleluia! Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos, feche sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer por isso. O túmulo está vazio. Aleluia. Nós não servimos e não seguimos um Deus morto. Tu estás vivo. Vivo. Aquele que representa a plenitude de quem o Senhor é, em nossa humanidade, está vivo. E nós te agradecemos por isso. Te bendizemos por isso. Pedimos que as realidades da ressurreição que Paulo nos apresenta aqui em 1 Coríntios 15 sejam aplicadas pelo teu Espírito na nossa vida. Que a gente viva com essa convicção de que o ápice do Evangelho, a maior de todas as boas notícias, é contar para as pessoas isso: Jesus está vivo. Que nós possamos viver com essa consciência de que o fato dele estar vivo é a vitória plena contra toda a rebelião. A queda foi resolvida na vida justa de Jesus. E que isso possa nos motivar com coragem e ousadia para vivermos as realidades do teu reino e compartilhá-las, ó Deus, à medida que a gente vai caminhando na nossa existência aqui, até que o Senhor nos chame ao teu encontro, seja através da nossa transformação, para que experimentemos o corpo glorificado que Jesus tem, seja através, ó Deus, da nossa morte, seguida da nossa ressurreição, para que nós possamos gozar dessa mesma realidade, e que isso seja assim para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos ouvir mais uma canção.